mapa que vocês fizeram era lá sobre os climas no mundo. E essa interferência dos climas, que eu acredito que não deu tempo da gente estar comentando, ela vai ter relação aí com a altitude, latitude, qual é a posição de determinado território no ambiente. Então, por exemplo, se a gente observar lá o clima mediterrâneo, a gente vai observar que o clima mediterrâneo ele se concentra numa faixa na parte mais norte do globo, e aí ele tem ali uma parte acentuada, digamos assim, próxima à África, onde a gente tem Marrocos, Egito, tem países ali que são com saída ao mar Mediterrâneo, por isso que costuma falar isso. Parte da Europa ali mais ao sul da Europa. Então, esses países têm interferência indo até ali perto do Oriente Médio, que esse tipo de clima ele vai acabar aí refletindo. Tudo isso se dá por vegetação, por questões da incidência de raios solares ou não, como no clima polar, que o clima polar a gente tem aí o problema, entre aspas, né, que eles estão bem acima nas duas partes do globo, tanto ao sul quanto ao norte, eles estão bem nos extremos, e aí a incidência solar é menor. Se a incidência é menor, a gente tem o clima gelado, clima frio, e aí a formação de geleiras muito mais acentuado do que em outras áreas. É até um pouco mais abaixo, assim, dessa parte do clima polar, a gente tem também no clima temperado, momentos frios, e na Europa, por exemplo, ou até Estados Unidos, a gente tem um clima bem demarcado, que é o clima demarcado que a gente diz aí, né, as 4 estações do ano, que lá fica acentuada. Em locais mais equatoriais, ou igual aqui, tropical, a gente já tem um pouco de diferença. Quem na sala, alguém já foi pro Nordeste ou não? Ninguém? Nordeste, para Bahia, para Ceará, fala. Já morei em Pernambuco. Quem que falou? A Bárbara? Bárbara. Ah, Pernambuco. Lá geralmente você tem dois climas, né? O mais chuvoso e quente, e o outro que é sem chuva é um pouco mais seco, o clima não tão quente, mas ainda assim continua quente. Muito quente. Porque a parte mais próxima lá que a gente tem em Pernambuco, de um clima equatorial. O Brasil, por ser um país tão extenso, ele acaba tendo aí diversas, digamos, características climatológicas. Então, a gente tem o sul, onde chega a nevar, clima mais frio. Tem momentos no sul também que a gente tem frio e a parte seca. O centro-oeste, ele é mais seco e quente. Aqui a região sudeste, até porque a gente está próximo à parte litorânea, e aí a Mata Atlântica interfere. A gente tem um clima com chuva, com umidade, diferente do centro-oeste, e o nordeste que concentra a parte mais seca e quente, né? Próximo ao litoral até tem incidência de chuva, e indo para o norte, pega lá a Amazônia e tal, a gente acaba tendo aí, no norte do país, clima chuvoso, porque a gente tem bastante rios, vegetação, tudo isso acaba contribuindo. Bom, seguir aqui do slide. A Sofia Never. Sofia, pega o final do ano e faz a formatura uma viagem. Então, ó, desde sempre, o homem vai tentando compreender o que acontece com o clima da Terra. A gente tem fatores que vão mostrando coisas que a natureza mesmo acaba agindo, como trovão, raio, chuva que às vezes vem em maior volume, menor volume. Por exemplo, agora a gente está aí vivendo alterações nesse clima quente devido aí ao El Niño. O El Niño, ele faz a modificação das águas, então, se a gente tem as águas do Pacífico lá aquecendo,
isso já vai interferir em outros continentes, vai interferir em outros oceanos. Então, ali, a região da Ásia, que tem lá o Pacífico, parte aí da América, aí começa a sofrer pelo efeito do El Niño, a gente aqui no Brasil também acaba sentindo, porque aí tem menor chuva, a gente acaba tendo mais seca, isso contribui até para a parte de incêndio, contribui também para a questão do calor. Então a gente está vivendo, acho que é desde o fim de semana, né, que não chove. É que eu estava em Santa Catarina, mas lá também viu. Mas eu lembro que na outra semana em Porto Alegre tinha chovido muito, que eu estava lá. Não lá em Porto Alegre, mas pro interior. E aí depois, na semana, choveu em Porto Alegre, e aí veio o calor, e a gente começa aí a ter o sul sofrendo com muita chuva, mudança de temperatura, e em outras áreas uma questão mais seca, porque isso vai afetando e o homem vai tentando compreender como que esses fatores interferem. Tanto que era atribuído a deuses, né? Muitas vezes os romanos lá, os gregos, atrelavam a deuses, atrelavam a questão de castigo, até quando tinha muita chuva, tempestades, e a gente vê a Europa, a Grécia mesmo, com problemas de enxurrada. Eu acho que foi o Líbano, a Líbia, agora recentemente também teve uma tempestade muito brava e a população aí acabou sofrendo. O, o Brasil aqui, por exemplo, a gente tem momentos de chuva que acabam intervindo, mas principalmente em época de verão, como vocês podem tentar lembrar aí, no litoral norte que aconteceu no Carnaval. Esse ano, no Carnaval, foi muita chuva e aí muita gente acabou sofrendo, principalmente no litoral norte aqui de São Paulo, que teve deslizamento. E os povos indígenas também, nesses fatores climáticos, eles também atrelavam isso à questão dos deuses, né? À toa, né? Que aí fala, a dança da chuva, tal. Mas é por questão de crenças, mas isso foi avançando mais para a parte científica. Se alguém está anotando, isso aqui é importante vocês até colocarem, eu vou colocar no chat. A gente tem uma diferença entre clima e tempo. O clima, ele vai ser aí uma análise dos últimos 30 anos, 35 anos, sobre fatores ou condições que vão acontecendo. Por exemplo, se a gente observar indicadores que falam assim, nunca teve um clima, ou nunca foi registrado tanto calor assim em setembro. Teve aí, eu acho que foi em agosto, que bateu o recorde que não registrava há 80 e poucos anos. Porque é a análise do clima. Clima é uma coisa histórica. Quando a gente fala questão do tempo, ó, tem uma comparação dos dois. O tempo é uma coisa tipo do agora. Tanto que quando a gente vê no jornal, na TV, na internet, aí está lá, previsão do tempo. Por quê? É para hoje, ou a previsão do tempo para amanhã. É algo mais próximo. Quando fala do clima, o clima está atrelado aí a condições futuras. Então, condições, não, desculpa, condições passadas, coisas que já aconteceram e que eles têm esse registro para poder fazer o monitoramento, seja do frio, seja do calor. Então, deixa eu seguir aqui ó, o slide para vocês verem. Comparativo do clima, essa análise pelo grande período, e aí a questão do tempo, que é o para hoje, e que é uma previsão. Ainda tem esse ponto que não dá para cravar, por exemplo, teve acontecido isso, acho que na semana passada, na segunda-feira ou terça, falou que havia uma super tempestade. Aí, quando foi, passou o dia inteiro, ficou calor, e na sequência veio o calor nos dias seguintes. Então, há fatores como ventos, como o próprio El Niño que eu falei, que podem mudar. Então, muitas vezes a previsão do tempo, ela pode colocar lá uma informação que não se concretiza, assim como também ela pode não citar algo que aconteça. Um exemplo colocou que ia ser sol o dia inteiro. De repente, a Sofia saiu de casa sem guarda-chuva, e aí, no meio da tarde, na hora de voltar para casa, começa a chover. Então, a gente já começa a ver que é um problema, porque
eles fazem a análise, a previsão, mas essa previsão ela não se concretiza justamente pelo fato que fatores durante o dia, de vento, atmosfera, eles podem fazer com que isso mude. Tudo bem? E aí a meteorologia, ela vai estudar essas questões e as variáveis que vão ocorrendo. Uma questão até que a gente tem entre meteorologia e climatologia é que a climatologia ela trabalha dentro da meteorologia, que estuda aí as condições da atmosfera, como que o clima se comporta. A climatologia, ela vai lidar olhando tudo que foi acontecendo historicamente na Terra. E aí gera o chamado paleoclima, que o paleoclima ele está atrelado aí a clima ou a condições que não ocorrem mais. Tipo, aqui na região, vamos supor, a média já ocorreu do guarda-chuva. Aqui na região, a média de temperatura era 25 graus. Beleza. Aí, hoje, quando eles começam a fazer análise, a média está próxima a 28, 29 graus. Ou seja, o paleoclima, que é o clima que não ocorre mais, é algo que já mudou, ele serve como parâmetro para poder analisar essas modificações. Por isso que muitas vezes assim, está tendo aquecimento global. O planeta está modificando aí a temperatura, ou estão sendo modificações na geleira, estão sendo modificações na parte de vegetação, que era de uma forma e começou a ser de outra. Tudo isso é contribuído justamente por uma análise climática que os paleoclimas demonstram. Então, ó, esse clima que não acontece mais, a gente pode ter o exemplo aí dos cambissolos lá no Ceará, que para eles se formarem, eles precisam de água. E essa água, hoje, onde está localizado esse tipo de solo, não tem mais. Então, a gente começa a ver que a modificação do que foi ocorrendo lá naquela região fez com que a área que era de um clima mais úmido deixasse de existir, porém o solo está ali, tá? Porque esses solos, eles são solos que eles drenam água. Como é que vai numa área seca, ele vai drenar água? Como é que vai se formar esse solo? Então, já nesse estudo aí do paleoclima, que começa a observar condições climáticas que a gente tinha antigamente, já dá para perceber isso. O Brasil está até no mapa lá de áreas desérticas. Então, a gente tem áreas que antes tinham uma condição, passaram aí a se alterar, e agora está crescendo a parte da desertificação mais para o Nordeste. E para o Sul, a gente tem aí o impacto da arenização, que também é outra mudança. Tinha vegetação, e aí, por causa da pecuária, os gados foram contribuindo também para acabar com essa questão da vegetação, porque conforme vai pisando, não nasce. Aí começa a ficar tudo arenoso. Então pensa assim, um campo de areia. Tudo com areia, e aí a gente acaba tendo modificação também no clima, porque aí já começa a ficar mais seco aquele espaço, sem a vegetação. Pergunta? Deixa eu ver. Ninguém, tudo bem? E, bom, vou seguir então. Que a gente vai falar das estações, e aí aqui eu vou deixar para vocês trabalharem o negócio. Já que ninguém fala nada, né? Ó, dentro da geografia aí, a gente tem a análise ou estudo de alterações climáticas e como que elas foram afetando relevos. Por exemplo, uma área muito chuvosa, ela pode contribuir aí para a formação de bacias sedimentares. Se eu tinha cadeias de montanhas e foram se desgastando através da chuva,
através de fatores como erosão, foi formando bacia sedimentar. Quando eu falo isso de bacia sedimentar, todo mundo entende ou não? Não. Mais ou menos, prof. Mais para não do que para sim. Tá, mais 2, beleza. O que é uma bacia sedimentar? Eu vou desenhar aqui um esquema. Espera aí que... Foi. Imagina que a gente tem uma área com uma alta montanha e uma outra parte bem mais baixa, ok? Como se fosse lá da Cordilheira dos Andes, ou se a gente olhar lá as montanhas do Himalaia, elas são áreas bem altas. O Brasil também já teve isso, áreas mais altas. Com as chuvas, ó, imagina as chuvas caindo. Aí a vegetação tá aqui nessa parte que eu tô riscando. Eu vou mudar de cor, tá? A vegetação tá aqui. A vegetação, ela pode sofrer desgaste, pode sofrer impacto. Essa vegetação caindo, deixando de estar aqui presente, ela começa a deixar essa área desprotegida. Ó, estou circulando aqui. Quando começa a chover forte, qualquer fator, área onde tem incidência de terremoto também pode ter contribuição. Toda essa parte que eu vou marcar de azul, ela vai sendo levada e depositada na parte mais baixa. Ou seja, sedimentos, que sedimento é vestígios ou parte desse pico dessa montanha, ou de partes dessa montanha que era mais alta, e ele começa a se acumular aqui embaixo. Ó. Eu estou fazendo de azul, mas aqui não é água não, tá? Começa a se acumular na parte de baixo, então a gente tem uma área formada por sedimentos que são provenientes dessa cadeia de montanha, e aí essa parte aqui baixa, ela começa a ser aterrada, digamos assim, e essa bacia sedimentar, né, porque ela é uma parte mais baixa comparando aí com a cadeia montanhosa, ela começa a ter influência no seu relevo, porque começa a subir, então eu posso ter áreas mais baixas, áreas medianas, que têm influência aí da parte sedimentar, e aí áreas de picos, né, mais altos, que eu tenho rochas ali que são mais firmes e que não sofreram tanta incidência, assim, de fatores de intemperismo. Vou escrever essa palavra aí no chat, ó. Intemperismo. Que são ações, espera aí que eu vou colocar. Ações químicas e físicas. Gostou, Luana? Químicas e físicas nas rochas. Então, ações químicas e físicas que a gente pode ter, como chuva, vento, questão de área de terremoto, tudo isso começa a contribuir para o desgaste da rocha. Aí a rocha vai perdendo partes, essas partes vão formando lá embaixo, vão sedimentando, elas vão se juntando, como se você pegasse um monte de massinha, ou pegasse um monte de areia diferente, que tem umas mais granuladas, outras não, e juntasse com água, assim, você ia formar um bolinho de lama, e aí ela vai se formando, pensa isso numa área extensa. Onde também ocorre é quando a gente tem os vulcões. O vulcão, ele entra em erupção, vamos supor que aqui fosse um vulcão. Ele entra em erupção, conforme vai a lava escorrendo aqui, né, ela vai sendo jogada para fora do vulcão, a gente começa a ter também a formação das rochas primárias, que são aquelas rochas magmáticas lá. Essas rochas magmáticas que vão se formando aqui, elas começam também aí a ter influência do clima, começa a ter influência do intemperismo, e aí vai formando lá para baixo áreas sedimentares, que seria tipo uma segunda categoria de rocha, porque a gente tem as rochas que vêm primárias, aquelas que são oriundas dos vulcões, e as outras rochas que vão se formando, e aí isso tudo também pode ter influência do clima. Deixa eu apagar minhas artes, ataque. Quer tirar um print? Ó, vou tirar o print e vou colocar para vocês aí do meu desenho maravilhoso. Pronto. Então, em síntese, esse estudo do clima ele é fundamental para que possa entender
as modificações no meio aí onde a gente vive, onde a gente tem área de a paisagem que vai se mudando, principalmente também agora por ação humana, tá? E aí começa a interferir. Exemplo clássico, né, que eu sempre falo para o pessoal. São Vicente, por que que a cidade de São Vicente ela acaba tendo aí tanta incidência de problemas de alagamento? Primeiro é uma ilha. Por a gente estar numa ilha, né, tipo Santos, São Vicente lá, que as duas cidades estão juntas, por fazer parte de uma ilha, já tem a ação do mar que acaba invadindo. Beleza. Aí, áreas que eram de mangue, de água, Praia Grande também tem isso em vários bairros. Áreas que eram de mangue foram aterradas, ou seja, pegaram terra, foram cobrindo essas áreas. Ao cobrir essas áreas, eles começaram a contribuir para que esse aterramento, esse sedimento que foi jogado, começasse a não permitir que a água vazasse. Ó, peraí. Por fazer isso, São Vicente, por mais que eles façam esforços lá, limpem bueiros, essa questão até do sedimento que eu falei agora, nos bueiros também começa a ter sedimento. A prefeitura faz o bueiro lá a 2 metros de profundidade. Aí vem areia da rua, lixo, sei lá, sacola. Aí o bueiro começa a perder a profundidade. De tempo em tempo, a prefeitura precisa passar e cavar lá, usa a máquina, os trabalhadores vão lá para tirar aquele sedimento para poder ter profundidade. Nos canais de São Vicente, eles nem conseguem fazer isso. E aí é mais uma coisa que contribui. Então, um canal que era para ter 1,5 m, se ele tiver aí 30 centímetros, é muito. Aí, quando chove ou a maré enche, não precisa nem chover, a maré enche, ele acaba transbordando e aí as casas sofrem com esse impacto, as pessoas. Então, isso também demonstra que, além do clima estar esquentando e as águas dos mares estão avançando, há também mudança na paisagem, e aí São Vicente é um exemplo disso, que áreas que eram de água passaram aí a serem aterradas. E é um problema, né? Vou falar por último da estação do ano, e aí eu vou deixar aqui para vocês colocarem no caderno alguns termos que são da sequência aqui da aula, beleza? Bom, já está aqui. Não esqueçam que amanhã tem sábado letivo, e o sábado letivo conta também da minha aula de hoje, porque é uma reposição à sexta-feira. Bom, outra coisa que foi acontecendo, quando as modificações climáticas foram ocorrendo, o homem, além dele começar a buscar entender o que estava se passando, quando a gente pode observar, por exemplo, áreas que antes tinham registro lá só de calor, agora começou a ter uma diminuição. Ou o inverso, que é mais perceptível. Áreas que tinham registro de frio, agora começa a ter recorde de calor. Áreas mais secas, recorde de chuva. Isso tudo na análise do clima, ela é percebida porque as variações dos últimos anos acabam contribuindo. E aí a gente começa a perceber que, ao observar tudo isso e a fazer aí agrupamento de períodos específicos, onde chovia mais, onde fazia mais frio, onde fazia mais calor, o homem começou a perceber que era uma coisa repetitiva. Então, gerou aí o que a gente tem chamado, né, as estações do ano, que eu acho que até hoje a gente vai ter aí o início da primavera, ou já teve, deixa eu até observar aqui o horário que começa essa virada, mas as estações do ano, ela acaba sendo demarcada justamente por essa observação, e aí foi se aprofundando. A partir de amanhã aí a gente chega na primavera, que aí já tem uma mudança, né? Dessas características do que está acontecendo no tempo. Países igual o Brasil, muitas vezes a gente nem percebe essa mudança, porque muitas vezes o calor continua
às vezes, quando a gente tem aí a parte da primavera, começa a chover mais, mas dependendo também de influência do El Niño ou do Laninha, já não tem a mesma manutenção de chuva, ou o sul lá, por exemplo, agora está tendo mais chuva, e essas estações do ano, a gente acaba vendo que o calor ele continua mesmo quando é inverno. Às vezes no final do dia começa a dar uma esfriada, em poucos momentos a gente tem chuva e aí depende dar uma esfriada. Isso acaba virando essa estação bem demarcada, mais para clima temperado, mais clima um pouco mais ao norte, ou mais ao sul, ali abaixo de Santa Catarina, Paraná, e vai ali um pouco mais demarcado, tá? Porque o movimento da Terra, ele vai dando aí, em cada época de estação, a característica de ter mais frio ou calor. Só que como o Brasil está mais próximo do meio, a gente continua tendo incidência de raios solares, e aí isso acaba contribuindo para a gente ter um clima um pouco mais quente. Ó, se vocês observarem aí nesse esquema, desse desenho, a gente acaba tendo aqui, era só eu colocar aqui para vocês. A gente acaba tendo as 4 estações com as características de. Eu vou circular aqui, ó. Ó, solstício de inverno. Quando fala aí da parte do inverno, os raios solares, eles vão incidir. Tá vendo que não tá uma coisa retinha, né? Ou seja, a Terra aqui, ela tá inclinada nesse desenho. Observe o desenho aí, quem tá jogando enquanto eu falo, né, o Juan? Nesse solstício aí de inverno, a inclinação da Terra contribui para os raios solares baterem mais em um lado do globo. Então, vamos supor agora que lá na Europa é verão. E aí aqui a gente está vendo inverno. Então, essa inclinação faz com que o hemisfério norte aqui, ó, receba mais raios solares e o hemisfério sul receba menos. Beleza. E aí, quem está no meio ainda acaba recebendo, ó, o Brasil está aqui, ó, ainda acaba recebendo raios solares. Da mesma forma, o solstício de verão é ao contrário, porque onde era no Trópico de Câncer, agora os raios solares começam a bater no Trópico de Capricórnio. E aí a gente tem o calor mais excessivo aqui na parte do hemisfério sul, e o hemisfério norte começa a sofrer com frio. Então, a gente vê que essa inclinação começa a dar essas características do clima. Porém, tem o equinócio, ó. O equinócio da primavera, vou fazer de outra cor. O equinócio da primavera e o equinócio do outono. Essa do equinócio, se você observar, os raios estão indo mais centralizados no globo. Porque a incidência do Sol, ela atinge aí mais igualitário os dois hemisférios. Ó. Olha aqui, ó, o equinócio de outono. O Sol, ele está mandando os raios de uma forma, digamos, mais retinha, não está tão inclinado. E aí, por isso que a gente tem uma média de temperatura. Claro, regiões mais centrais, de novo, vai receber mais calor. Tem época do ano que lá para o norte do Brasil, igual quando a gente teve o outono e começou a querer esfriar em junho, tal, tava calor lá, que era outono. Mas a diferença do solstício para o equinócio, aqui, ó, no equinócio a Terra recebe aí o Sol maior intensidade, mas ele atinge de forma mais igual, ó, porque ele vai na linha do Equador, ou seja, ele não vai focar tanto no hemisfério norte ou no hemisfério sul. Já o solstício, o Sol ele vai atingir maior inclinação referente à linha do Equador, então a gente vai ter hemisfério sul recebendo mais Sol, aí é verão. Hemisfério norte recebendo mais Sol, então o hemisfério norte vai ter verão e aqui a gente vai estar na parte do inverno, tá? Porque isso acaba sendo aí uma diferenciação de cada hemisfério, como que
acaba interferindo. Até um exemplo, se a gente observa, hoje está sol, que vai estar aqui falando que está chovendo, quer ver lá? Hoje está chovendo, não. Hoje está sol. Mas se a gente olhar momentos em que acaba chovendo, com maior incidência, são os meses de verão. Por quê? Com mais calor, com mais incidência solar, aí as águas evaporam, então a gente tem maior concentração de chuva. A música lá, né? O artista fala as águas de março fechando o verão, porque ó, se você observar, esses 3 meses são os meses que a gente acaba tendo mais quente. O verão começa em dezembro? Começa, mas ainda dezembro não é tão quente. Aí quando começa a chegar, fevereiro para março, o calor já é mais excessivo e ainda se arrasta para abril aí, às vezes maio. E aí o sul do Brasil acaba tendo maior incidência de chuva. Na parte do inverno, por exemplo, a gente já não tem tanta chuva. É o que eu falei quase agora, que tá calor, apesar de não estar tão frio. Aí, de repente, chove uns 2, 3 dias, para, e aí vai demorar mais um tanto para chover, porque aqui na nossa realidade da região, tem essa diferença de que quando é inverno, fica frio em alguns momentos. Porém, o índice de chuva é menor. E aí isso também se dá em época de verão, que com mais calor a gente tem mais chuva. Como que isso interfere, por exemplo, ó, na geografia econômica? São Paulo, falta água. Não sei aí se a Audrey está aí, acho que era a Audrey que morava lá em São Paulo. É, São Paulo costuma ter racionamento de água nessa época do inverno, justamente porque há o problema dos reservatórios começarem a se esvaziar nessa época de seca, e aí eles só vão retomar os níveis melhores quando volta a época de chuva, lá para o começo do ano, fim do ano. Eu lembro que eu ficava 3 dias lá em São Paulo e 4 aqui. Tinha gente que ia para a academia só para tomar banho. A pessoa, na verdade, nem treinava. Ela ia para tomar banho, ela tinha um plano lá, e ia porque na casa dela não tinha água, por causa do racionamento que era feito nos bairros, e isso contribuía para que quem não tivesse caixa d'água, determinado horário, você não ia ter água na sua casa. E aí, de repente, sei lá, a Gabi trabalhava o dia inteiro, e a água no bairro dela era da meio-dia até as 4. Depois eles fechavam e só no outro dia. Sem caixa d'água não tinha como ter o abastecimento, e aí as pessoas começaram a sofrer. Esse é um grande problema do estado de São Paulo, apesar de a gente ter, né, um estado rico aí, e a região metropolitana com quase 20 milhões aí de pessoas, acaba enfrentando constantemente nos invernos, porque a gente tem a época de chuva, muita chuva, alaga São Paulo, alaga várias regiões, as águas começam aí a invadir as áreas, tá? O reservatório dá uma subida. Aí depois vai se gastando essa água, mas a chuva não vem, porque quando começa a ficar o outono aí, já tem uma diminuição e chega no inverno, a gente começa a ter o problema do desabastecimento. A ponto que o Estado estava com o projeto, não sei se já fizeram alguma redação sobre isso, mas já caiu isso em prova, sobre fazer o uso de água aqui dos rios da Baixada e de Bertioga principalmente, e aí colocar um duto com uma super bomba, né, uma sucção, que ia tirar a água aqui do litoral, dos rios da Baixada, de Bertioga principalmente, e ia subir para abastecer as represas lá em cima. Aí eles criaram um sistema para poder interligar as várias represas, para poder trocar, entre aspas, digamos, a água. Ou seja, a represa Billings manda água para outra represa, que manda água para outra, para evitar que fique num volume crítico, tá? Porque essa parte, pensando assim, né, parte econômica, interfere muito. A questão da geografia climática é uma coisa que acontece sempre. Lembra que eu falei sobre clima? Os 30 anos, isso aí já tem esse registro, sempre é algo que acontece. E aí o governo, ele demorou, mas começou a tomar atitudes para poder garantir o mínimo de abastecimento, tá? Bom, pergunta ou não? Não, Não, ninguém? negativo. Ô, Dom Miguel, aproveite que você está aí e me fale uma coisa.
Eu cheguei a dar atividade de pesquisa para vocês sobre atmosfera, latitude, altitude ou não? Tá perguntando exatamente pra quem? Pra mim? É, Ah, tá, que eu não vi, eu vi Dom. Dom Miguel. Ah, tá. Não me lembro, mas eu acho que não. Essa daqui, ó. Pesquisa não. Vou marcar aí o arroba. E aí eu deixo para vocês fazerem como atividade de frequência. E depois, na próxima sexta, se o senhor permitir, nós teremos aula. Que eu nem sei se vai ter aula ou não, mas espero que tenha. Porque aí eu já deixo, eu paro aqui para vocês poderem fazer. E aí eu retomo a sequência do slide para a gente poder trabalhar. Eu coloquei aí no geral. Eu acho que eu não dei não, né, para vocês fazerem. É porque vocês Acabei de ver, não. não, né? Beleza. Porque tem um questionário que ele ia sair, eu vou até cancelar ele aqui de sair, que era sobre esses tópicos. Então eu vou, ó, tô colocando aí para vocês poderem pesquisar e já fazer aqui o resumo. E aí já manda como atividade de frequência que eu vou deixar isso aberto até o final do dia para amanhã, durante o sábado letivo, eu já lançar a chamada, porque senão vai ter depois bloqueio da minha chamada, tá bom? Só um minuto que eu vou subir aí. Pronto. Então é isso. Ninguém vai me perguntar mais nada? Que aí eu vou parar a gravação e aí eu deixo para vocês poderem finalizar.